Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, sua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. És bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos continuar adorando ao nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, sua presença. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. És bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar sua glória e bondade.
Dia após dia nós temos provado das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E é isso que nós vamos continuar adorando ao Senhor com o hino 63, as muitas bênçãos. Estarmos aqui é prova da bondade de Deus, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Estarmos aqui é porque podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem derramado das bênçãos dele sobre a nossa vida. Por isso, com muita alegria no nosso coração, nós vamos continuar adorando a Deus com este hino 63, as muitas bênçãos. Conta, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e ficaremos surpresos com o quanto Deus já fez na nossa vida. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. E verá surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Bendize-las todas de uma vez e verá surpresa quanto Deus já fez. Fez acaso mágoas triste delinar? É a cruz pesada que tens de levar. Outras muitas bênçãos nobres juntarás e fortalecido todo vencerás. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Bendize-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Duplos bens na terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Bendize-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Bendize-las todas de uma vez e verás surpresa quanto Deus já fez. Nosso coral vai continuar louvando esse Deus que tem nos abençoado, e você pode se assentar enquanto, juntamente com o nosso coral, vamos continuar glorificando o Deus que é santo, Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração.
Pai de amor e de infinita bondade, só Tu és santo, grande é Sua glória, somente o Senhor é digno de todo louvor. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua casa com alegria nos nossos corações para podermos prestar um culto a esse Deus santo. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amado, e Te agradecer principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, por cada vida que entrou aqui nessa noite. Ó Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe das nossas necessidades e das nossas limitações. Por isso, com toda humildade, nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Pedir que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite. Queremos que o nosso louvor seja agradável a Ti. Queremos que a nossa oração chegue até o Senhor. Queremos sentir a Tua presença no nosso meio poderosamente nessa noite, ó Pai. Por isso, abençoe a cada vida. Tire de nós tudo aquilo que atrapalha nossa comunhão contigo, ó Pai. Se porventura alguém entrou aqui triste, abatido, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, transforme em alegria, ó Deus, para que possamos realmente ser edificados pelo Senhor nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus realmente poderoso, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 32. Lerei os versos 7, 8 e 9 da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 32, versículos 7, 8 e 9. O contexto é muito conhecido. Momento em que o povo de Israel, impaciente com a demora em Moisés retornar do monte, constrói um bezerro de ouro. E o verso 7 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Talvez o Senhor olhe para nós e, assim como disse para o povo de Israel, Ele diz de mim e de você: Tenho visto Adriel. O Adriel é alguém de dura cerviz. Tenho visto o meu povo, e meu povo muitas vezes me desobedece, meu povo muitas vezes me desonra, porque somos falhos, somos pecadores. Por isso eu convido você nesta hora a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida na presença de Deus. Como nós ouvimos, como nós já oramos, Santo, Santo é o nosso Deus. E nós precisamos nos colocar diante dEle, confessando a nossa falta, confessando o nosso pecado, pedindo a Ele a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor sobre a nossa vida, clamando a Ele o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é completamente perfeito, ó Deus. Não há no Senhor, ó Deus, nada, nenhuma falha, ó Pai, nada de errado, ó Deus, mas nós não somos assim, Senhor. Nós erramos através daquilo que nós falamos, nós erramos, ó Deus, nos nossos pensamentos, ó Deus. Nós erramos, ó Pai, quando nós deixamos de fazer aquilo que a Sua palavra ordena, ó Deus, e nós Te pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoa por todas as nossas falhas, ó Pai, no nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti pedindo, Senhor, que o Senhor realmente transforme os nossos corações, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, transforme o nosso caráter, ó Pai, para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo, ó Deus. E uma vez que somos parecidos com Cristo, ó Deus, nós vamos abandonando o pecado, ó Deus. Nós sabemos que só seremos perfeitos nos novos céus e nova terra, ó Pai, quando o Senhor refizer todas as coisas, mas que aqui, ó Deus, nós consigamos prosseguir, ó Deus, e a cada dia nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, ó Deus. Nós consigamos abandonar os nossos pecados, ó Deus, e ter o caráter de Cristo formado em nós, ó Pai.
Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor pagou o preço dos nossos pecados através da morte do teu Filho, ó Deus, e que a gente se olhe, ó Deus, que a gente olhe para nós mesmos e olhe para aquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus, e que a gente não ame o pecado que crucificou o nosso Jesus, ó Deus, mas que a gente abandone os nossos pecados, ó Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Te agradecemos pelo teu perdão, ó Deus, porque nós realmente não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus misericordioso, ó Deus, e o Senhor nos perdoou e nós somos gratos ao Senhor por isso, no nome de Cristo. Amém.
Nós vamos continuar adorando ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. E enquanto fazemos isto nesta primeira canção, você que trouxe o seu dízimo, você pode devolvê-lo ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta também num ato de generosidade, em obediência àquilo que a palavra do Senhor nos diz, você pode fazer também. Devemos fazer isto com alegria, como a palavra do Senhor nos instrui. Cada um de nós deve fazer isso com alegria no coração. Portanto, convido vocês a se colocarem em pé, e enquanto nós vamos continuar exaltando, glorificando ao nosso Deus, nesta primeira canção, você pode devolver o seu dízimo, bem assim como também ser generoso na sua oferta. agradecer por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, sem comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
querido, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos porque, mais uma vez, ó Pai, estamos na tua casa para te render louvores a ti, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por tudo que fizemos até esse instante na tua casa, meu Deus. Pedimos nesta hora, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja com teu servo, que irá trazer a palavra nessa noite aos nossos corações, meu Deus, e que a nós, ó Pai, estejamos com nossos corações abertos para ouvir a mensagem, ó Deus, que ela adentre aos nossos corações e que possamos também passar adiante aquilo que iremos aprender aqui na tua casa, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. A igreja pode se assentar. Crianças até 10 anos, por favor, de 2 a 10, professores, auxiliares, venham aqui à frente, por favor, para que a gente ore por vocês, para que a gente ore por nós, e que Deus venha edificar a nossa vida nesta noite, através da palavra dEle, no nome de Jesus. Deus, obrigada pela sua vida, obrigada a milhões. Você me está no nosso coração. Obrigada por esse dia, sempre está no nosso coração. Nunca vai sair de nós, te amo a milhões. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? No nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo 8. Leremos os versos 1 a 14, ou seja, todo este capítulo da palavra do Senhor, onde nós vamos dar continuidade à exposição deste livro. Semana passada nós não fizemos a exposição por relembrarmos aqui as 7 palavras que Cristo declarou na cruz do Calvário. Eu compartilhei com algumas pessoas, que o pastor com a cabeça não muito boa, semana passada, no sábado, eu deitei na cama e fiquei pensando, as 4 palavras de domingo de manhã e as 3 palavras de domingo à noite. Aí eu estava deitado, eu falei, esqueci de uma. Eu falei, mas como? Eu coloquei as 7 lá, como que eu esqueci de uma? Qual que eu achei que eu tinha esquecido? Se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. E aí, visitando uma família essa semana, eu falei isso. Aí a pessoa, verdade, pastor, o senhor esqueceu. Eu falei, olha, você está igual eu, viu? Você está igual eu, porque isso foi antes da cruz, isso foi no Getsemane, não foi na cruz. Então, sábado eu pensei que eu tinha esquecido, mas graças a Deus, não esquecemos de nenhuma aqui, e falamos a respeito da necessidade do perdão, da vitória, da entrega, do cuidado, do desamparo e da salvação que temos em Cristo Jesus. Com a última palavra que nós falamos aqui, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Quando um dos ladrões declarou, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus declarou, eu asseguro a você que hoje você estará comigo no paraíso. Portanto, não semana passada, mas semana retrasada, nós olhamos para o capítulo 7 do profeta Oséias, e nós vemos aí 4 figuras que o profeta fala a respeito do povo de Israel: o forno aceso, o pão que não foi virado, uma pomba ingênua e um arco enganoso. E a nossa palavra aqui foi como que nós não vamos ser como a nação de Israel. Por que Israel era comparado a um forno aceso? Porque eles estavam sempre prontos a desobedecer ao Senhor. Eles estavam sempre prontos lá no seu coração, ardendo, quente, para não fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua própria vontade. Então nós saímos daqui com esse desafio, que nós precisamos fazer a vontade do Senhor.
Como um pão que não foi virado, nós falamos aqui, que Deus falou para esse povo: vocês são como um pão que não foi virado, ou seja, não prestam para nada. Vocês são algo imprestável. Isso foi Deus falando para a nação de Israel, e nós precisamos sair daqui para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença, transformar o mundo pela renovação da nossa mente, como a palavra de Deus nos diz. Para não sermos como Israel, uma pomba ingênua, que o profeta falou, nós precisamos buscar a solução em Deus, precisamos buscar a solução em Cristo Jesus. Como nós falamos aqui, vamos falar ainda hoje, Israel procurou a solução para o seu problema no seu inimigo, no seu adversário, e nós precisamos buscar a solução em Cristo Jesus. Por fim, Israel foi comparado a um arco enganoso. O que é um arco enganoso, pastor? Um arco que não serve para absolutamente nada, e nós fomos desafiados aqui a lembrar a primeira pergunta que todo presbiteriano tem que responder: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. Nós não podemos ser um arco enganoso, mas nós precisamos ser instrumentos com um propósito, com um objetivo nas mãos do nosso Deus. E hoje nós vamos ler aqui o capítulo 8, e nós vamos ver que o versículo 1 já começa com um toque de trombeta. Toquem a trombeta. Por que isso? O castigo está próximo, como você vê aí. E pastor, e por que o castigo estava próximo da nação de Israel? Porque Israel rejeitou o bem, como nós vamos ler aqui. Deus fez o bem para o seu povo, Deus faz o bem para nós, e Israel rejeitou o bem. Por causa disso, nós vamos ver que Israel ele foi devorado. Você vai ver que o profeta está falando aqui como algo que já aconteceu. Por quê? Ele não é um falso profeta. Ele é um verdadeiro profeta do Senhor, ele é a boca de Deus. Portanto, por mais que você vai ler aqui, Israel foi devorado, a ideia de que no futuro isso iria acontecer. Mas tão certo a gente sabia que isso iria acontecer, porque Oséias é um profeta do Senhor. Então, por causa daquela situação, o profeta já olha no presente, pensando naquilo que vai se cumprir no futuro, de que o povo de Israel foi um povo devorado pelos seus inimigos. Por quê? Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Para pensar. Deus me criou, Deus criou a você. E imagina nós nos esquecermos do nosso Criador, nós nos esquecermos daquele que nos deu a vida. Foi isso que Israel fez. Deus deu a vida para Israel, Deus escolheu aquele povo, mas aquele povo se esqueceu do seu Criador. Portanto, primeiro olhe os versos 1 a 4 comigo, quando nós vamos ver aqui de que Israel foi aquele povo que rejeitou o bem do Senhor em favor do seu povo. Verso 1 começa dizendo: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O Senhor diz daquele povo assim: olha, a mim me invocam. O que o povo dizia? Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas aí vem a palavra de Deus: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Verso 3 começa dizendo aí: Israel rejeitou o bem. Irmão, se você olhar, por exemplo, o Salmo 136, é um salmo muito conhecido, porque ele sempre vem com as repetições: a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Se você olhar, por exemplo, apenas os versos 10 a 18 do Salmo 136, ele vai nos dizer assim: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles com mão poderosa e braço estendido. Você sabe aquilo que Deus fez em favor do seu povo.
Salmo 136 já nos fala aqui de um pouco daquilo que Deus fez. Deus feriu os primogênitos ali para libertar o seu povo. Deus feriu os primogênitos ali por amor ao seu povo, para tirar o seu povo daquela escravidão. Por isso que o texto diz aqui: tirou Israel do meio deles com mão poderosa e braço estendido. Pastor, foi só isso que Deus fez em favor do seu povo? Não, olha o que diz a partir do verso 13: aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Ou seja, o povo de Israel saiu da escravidão. O povo de Israel se viu livre da escravidão diante do bem que Deus tinha feito em favor do seu povo. Mas chega ali diante do mar e eles falam assim: e agora? O que vai acontecer conosco? O exército inimigo está vindo atrás, nós vamos morrer, nós vamos perecer, não tem mais saída para nós. Deus faz o quê? Abre o mar. E aquele povo passa a pé enxuto, mas o exército inimigo morre. O exército inimigo não passa a pé enxuto como o povo de Israel passou. Verso 16, a partir dele diz: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis. E aí diz, com todos os versículos: porque a sua misericórdia dura para sempre. O verso 3, amados, vai nos dizer aqui que Deus agiu com o bem para com Israel, e Israel rejeitou o bem que o Senhor havia feito em favor do seu povo. Qual que é a palavra de Deus então para eles? Versículo 1: emboca a trombeta. O que significa isso? O exército inimigo está chegando. Lembra da questão da torre de vigia? Vou me colocar na torre de vigia para ver o que resposta que eu vou ter, o que Deus vai me dizer. E a torre de vigia era exatamente para isso, para o soldado ir lá, para o homem ir lá e ficar olhando o exército. O exército está vindo, toca a trombeta. O inimigo está vindo, toca a trombeta, porque nós vamos passar por uma guerra, nós vamos passar por uma dificuldade, nós vamos passar por uma adversidade. Então, diante daquela rejeição do povo para com Deus, o Senhor fala: emboca a trombeta. Ele vem como uma águia. Sabe, a presa da águia não está nem um pouco preocupada com ela, mas a águia bem longe, você sabe disso, ela está vendo a presa dela lá. A presa não está nem aí, mas a águia está de olho. A visão dela não é como a minha. Hoje estava aqui, se você não levantasse a mão assim, eu não via a sua mão na assembleia. Na hora da chamada, tinha uns, vocês viram, né? Tinha uns que ficavam assim. A visão minha não é como a da águia. A da águia não. Por isso que o Senhor diz aqui, ó: emboca a trombeta. Preste atenção que o inimigo está vindo. Como a águia que está lá olhando a sua presa, e a presa nem espera que vai ser arrebatada por ela, assim será com a vida de vocês, porque vocês rejeitaram o bem que eu fiz para com vocês. E aí quando chega a dificuldade, e aí quando chega o desespero, vem o versículo 2. O que o povo faz? Deus, o Senhor é o nosso Deus. Chega a dificuldade, o povo faz o quê? Deus, o Senhor é o nosso Deus e nós conhecemos o Senhor. Mas nós já vimos aqui, irmãos, que aquele povo não conhecia Deus. Tanto que Oséias fala para aquele povo: vocês precisam conhecer o Senhor. Nós precisamos prosseguir cada vez mais em conhecer esse Deus. Mas por causa daquela situação de dificuldade, eles falam: nós vamos suplicar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor. E o Senhor aqui fala para aquele povo: vocês só clamam a mim nessa situação, porque na dificuldade eu sirvo, mas na prosperidade vocês falam que quem dá? Baal. A prosperidade, a paz está com o povo, Baal está nos abençoando. Baal está suprindo as nossas necessidades. Mas quando vem a dificuldade, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Senhor, nós te conhecemos. Mas aí vem a palavra no verso 3:
vocês rejeitaram o bem que eu fiz para com vocês, o inimigo vai perseguir vocês. Sabe, vocês constituíram reis aí, não da minha parte. Vocês me rejeitaram como rei. Você que fez a leitura em ordem cronológica, você sabe disso. O povo tinha quem como rei? Deus. O Deus Todo-Poderoso era o rei da nação de Israel. Mas aí a nação fala assim: ô Samuel, todo mundo tem rei, só a gente que não. Todo mundo tem autoridade aí, só a gente que não. A gente quer rei também. E aí você sabe como que o povo queria o rei. Como que era? Com aparência. Até Samuel, irmãos, um homem de Deus. Quando foi lá na casa de Jessé, ele olha os filhos de Jessé e fala assim: é ele. Por quê? O cara era alto, o cara era bonito, o cara era forte. E aí Deus fala para ele assim: o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E não era aquele, não era aquele, não era aquele. E aí Samuel pergunta: você não tem mais nenhum não? Nenhum filho? Aí Jessé se lembrou de Davi. Alguém que ninguém dava nada para ele, e você sabe a história de Davi. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Mas o povo de Israel estabeleceu reis e príncipes, os quais não eram da vontade do Senhor. Como nós vimos, a prata e o ouro que o Senhor dava para aquele povo, eles faziam o quê? Ofereciam a Baal. A prata e o ouro que Deus dava àquele povo, eles ofereciam a outros deuses. Ou seja, Israel, ao invés de olhar para o Senhor e ver toda a bondade do Senhor em favor do seu povo, Israel rejeitou o bem que Deus estava fazendo em favor do seu povo. Por isso que Israel será devorado, por isso que Israel será disciplinado, e nós vemos isso nos versos 5 a 10, que diz assim: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram à Síria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Palavra aqui, amados, no verso 8, como você diz, vê aí, Israel foi devorado. Israel, aquele que é o povo de Deus, está entre as nações como um povo que já não tem mais valor. A gente conhece mais a história do reino de Judá do que do reino do norte, o reino do sul do que do reino do norte. A gente conhece mais o povo de Judá do que o povo de Israel. Por exemplo, Daniel. Daniel não é do reino do norte, Daniel é do reino do sul, do reino de Judá. E aí você sabe o que aconteceu. A Babilônia vem lá, toma o povo, e parte do povo é levada para a Babilônia, parte do povo continua lá em Jerusalém, parte do povo continua morando onde morava, mas parte levada para a Babilônia. Quem é levado para a Babilônia, por exemplo? Daniel é um. Os amigos de Daniel são levados cativos para a Babilônia. Então a ideia de que Israel está espalhado pelas nações é exatamente essa. A Assíria veio e tomou conta. A Assíria veio como instrumento nas mãos de Deus para disciplinar o seu povo. Por isso Israel foi devorado e está entre as nações. Pastor, mas por que isso aconteceu? Irmãos, o texto diz aí que eles fizeram um bezerro. Nós falamos isso aqui lá no início. Quando houve a divisão do reino do norte e reino do sul, e Jeroboão primeiro, para que o povo não fosse a Jerusalém, para que o povo não fosse a Judá a adorar o Senhor, ele
determina que 2 bezerros fossem feitos e colocados, um em Betel e outro em Dan. Para quê? Para que o povo não saísse dali de Israel e fosse para o reino do norte. Então o Senhor olha para essa idolatria, olha para esse povo adorando eles, e Ele fala: eu estou irado com vocês. O Senhor fala: até quando vocês serão incapazes de me obedecer? Até quando vocês serão incapazes de fazer a minha vontade, de fazer o meu querer? Pelo contrário, vocês fazem o querer de vocês, vocês fazem a vontade de vocês. E Deus, irmãos, é muito claro em dizer para aquele povo: olha, isso que vocês consideram Deus não é Deus. Isso que vocês esculpiram aí, com o escultor esculpiu, isso não é Deus. Você lembra que é o texto que nós lemos aqui, Êxodo 32. Nós falamos aqui rapidamente na liturgia a respeito dele. De que Moisés sobe para o monte para receber os mandamentos do Senhor. E passa 40 dias e o povo já está lá impaciente. Arão, dá um jeito aqui para nós. Aí o povo faz o quê? Tira brinco, tira piercing, tira tudo, dá lá em ouro lá para Arão. E eles vão lá e fazem um bezerro de ouro. E qual que foi a palavra? Esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, voltar uns capítulos anteriores ali, você vai ver Deus falando: não terás outros deuses diante de mim. Você vai ver Deus falando: não farás para ti imagem de escultura. E aquele povo vai lá e faz um bezerro de ouro e fala assim: são esses os deuses que nos tiraram da terra do Egito. E sabe, irmãos, o verso 6 diz aí: olha, esse bezerro aí que Jeroboão I fez, ele será todo despedaçado. A Síria vai vir, vai acabar com tudo isso daí, para que vocês entendam de que isso que vocês fizeram não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Vocês confiaram, diz o verso 7, em alianças frágeis, e isso vai piorar a situação de vocês, quando ele diz aí: olha, semearam vento, colheram tempestade. A confiança de vocês estava no inimigo. A confiança de vocês estava na Assíria. Vocês estavam semeando vento ali, colocando a sua confiança neles. Vocês vão colher o quê? Tempestade. Vocês vão colher o quê? A minha disciplina, porque eu tenho amor para com vocês. O verso 9 vai dizer: vocês foram para a Assíria, achando que lá vocês teriam liberdade, achando que lá vocês teriam a salvação, a solução para o problema de vocês. Mas ele vai dizer aí ainda no versículo 9, que o jumento selvagem ele está livre, mas Israel vendeu-se para os seus amantes. Ou seja, eles pensavam assim: olha, se nós formos para a Síria, nós teremos a liberdade. Se nós formos para a Síria, nós estaremos livres dos nossos problemas. Mas eles falam assim: olha, o jumento selvagem, ele é livre. O jumento selvagem, ninguém consegue domar ele, ninguém consegue domesticar ele. Mas vocês, Israel, vocês serão disciplinados, porque vocês se venderam para os seus amantes. Verso 10 diz aí: olha, vocês se venderam para as nações e eu vou ajuntar vocês. Vocês já eram um número grande, mas vocês já estão diminuindo, porque vocês não vão governar como uma nação, mas vocês serão governados. Israel gostaria: nós queremos governar a Síria, nós queremos governar a Babilônia, nós queremos governar o mundo. Mas porque esse povo se viu longe dos caminhos do Senhor, o Senhor, por amor ao seu povo, ele fala assim: vocês serão governados, vocês não irão governar. Pastor, e por que tudo isso? Versos 11 a 14, a gente vê que Israel se esqueceu do Senhor, como diz o verso 14. Verso 11 começa dizendo assim: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora
se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Pastor, por que Israel se esqueceu do seu Criador, como o texto diz aqui? Porque a sua confiança não estava mais em Deus, mas a sua confiança estava naquilo que eles construíram. Você vai lá e fala assim: olha, eu vou construir uma casa enorme aqui, eu vou colocar muro, eu vou colocar cerca elétrica, eu vou fazer de tudo aqui. E minha confiança está o quê? Só nisso aqui. Não, pastor, eu confio em Deus, mas eu confio nisso também. É verdade, tem gente que é assim. Faz por precaução. Como eu já falei, eu sou de São Paulo. Você sabe onde eu moro, você sabe onde é o dito. Se eu vou no dito, eu tranco a casa inteira. Tranco tudo. Pastor, até as janelas que o povo não vê, eu tranco. Gente, eu sou de São Paulo. Agora assim, pastor, o senhor faz isso porque o senhor não confia em Deus. Confio. Agora, diferente de Israel, como o texto fala aqui, que construiu, fez os palácios que fez, porque a confiança deles estava naquilo que eles estavam fazendo. Então Deus fala assim: eu vou destruir tudo isso que vocês estão colocando a sua confiança. Vocês, diz o verso 11, construíram altares, multiplicou altares, e estes foram aquilo que fizeram vocês pecar. Sabe, irmão, você sabe disso, Antigo Testamento. Altar era um lugar lá para ser oferecido o sacrifício como oferta pelo pecado. Então você está lá no Antigo Testamento, você vem lá com o animal, sacrificar o animal, você fala lá: olha, eu vim aqui sacrificar esse animal porque eu falei mal do meu irmão, sou um pecador. Olha, eu vim aqui sacrificar esse animal porque eu pequei em pensamento. Eu vim aqui sacrificar esse animal porque eu não estou pregando o evangelho como eu deveria pregar. Eu estou pecando. Um altar para oferta pelo pecado. Só que o que o povo fazia? No dia seguinte estava lá de novo, confessando o mesmo pecado. No dia seguinte estava lá de novo, confessando a mesma falta. Ou seja, não havia arrependimento. Não havia mudança de vida, não havia transformação. Então o profeta fala assim: vocês construíram altares para ofertas pelo pecado, mas eles tornaram altares para o pecado. Porque ao invés de vocês mudarem de vida, serem transformados, vocês continuaram tendo uma vida medíocre diante de mim. Irmãos, olha o que diz o verso 12. Para pensar no povo de Deus considerar a lei do Senhor algo estranho. Algo estranho. Irmãos, a gente jamais pode considerar a lei do Senhor algo estranho para nós, porque é a vontade de Deus para nós. Pastor, esse negócio de amar é estranho, né, pastor? Pastor, esse negócio de andar a segunda milha é coisa estranha, né? Pastor, esse negócio de ter um namoro santo é estranho, né? Sabe, irmãos, Israel achou isso. Um negócio estranho. A lei do Senhor era estranha para o povo, ao ponto de Deus falar assim: eu posso escrever 10.000 preceitos para vocês. Vocês vão achar estranho. Porque o coração de vocês não está em me agradar, mas está em fazer a vontade de vocês. E aí Deus é duro no verso 13, quando diz assim: vocês prestam culto, mas o Senhor não se agrada desse culto. Portanto, eu vou disciplinar vocês. Portanto, eu vou levar vocês de novo ao Egito. O que significa isso? Eu vou levar vocês de novo à escravidão. Por quê? Verso 14: vocês se esqueceram do Criador de vocês. Pastor, o que nós podemos entender, aplicar para nós esse texto, aquilo que nós acabamos de falar aqui? Primeira coisa, irmãos, o versículo 3, que diz assim: Israel rejeitou o bem. Deus faz o bem hoje, e Deus é aquele que fez o bem também no passado. Deus faz o bem hoje. Vamos falar essa frase? Deus faz o bem hoje. De novo, Deus faz o bem hoje.
Sabe, irmãos, muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida, e como nós começamos cantando aqui, a gente se esquece das muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Uma coisa que eu preguei lá para os adolescentes, antes de eu ter o AVC, é que eu falei assim, a gente precisa, e já falei isso aqui, a gente precisa ver o extraordinário de Deus no ordinário. A gente precisa ver o milagre de Deus naquilo que é corriqueiro na nossa vida, porque Deus é aquele que faz o bem hoje. Como nós falamos aqui, ontem a gente teve um encontro de casais aqui, e como o pastor falou, gente, eu estou aqui dando a palestra, mas não porque minha família é perfeita. A gente está aqui para ser aperfeiçoado, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para amadurecer, e toda família tem problema, normal, irmãos. Somos seres humanos. O que a gente precisa é resolver os problemas. O que a gente precisa é resolver as adversidades. E por que o senhor está falando isso, pastor? Para pensar, você que tem filho, você que é pai, você que é mãe, que tem divergência com o marido, que tem divergência com a esposa. Sabe por que você tem o filho que você tem? Por causa desse aí que está do seu lado. Irmão, se fosse outro, ia ser outro filho. Se fosse outra esposa, não ia ser esse filho que você tem. Se fosse outro marido, não ia ser esse filho que você tem. E aí eu falo, você ama seu filho, sim ou não? Ponto. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso, ver as bênçãos de Deus na nossa vida, em todo o tempo, em todo o momento. Se você parar para pensar, por exemplo, no pão nosso de cada dia que Jesus ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não sei o que você almoçou, eu almocei macarrão. Gosto, viu? Muito de macarrão. Mas se eu quisesse fazer outra coisa, tinha coisa lá congelada no freezer, graças a Deus por isso. Sabe, irmãos, você está aí com essa roupa, a gente está aqui com essa roupa. Eu duvido que alguém aqui só tinha essa roupa para vir. Pastor, eu só tinha essa, não tinha outra. Você, mulher, pode ter o guarda-roupa lotado e falar, pastor, eu só tinha essa. Você pode dizer, mas o guarda-roupa está lotado e você vai falar, pastor, eu só tinha essa roupa. As outras não davam para mim, mas está lotado o guarda-roupa. Sabe, irmãos, a gente precisa ver o bem que Deus tem feito na nossa vida diariamente. As bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Mas como nós falamos, irmãos, Deus não faz o bem só hoje. Como nós relembramos aqui com o nosso coral, com aquilo que nós falamos na semana passada, Deus fez o bem de uma maneira extraordinária, sobrenatural, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, isto é algo que ninguém pode rejeitar. Talvez até hoje você é alguém que tem rejeitado a Cristo. Pastor, olha, eu acho que eu vou ser salvo pelas minhas boas obras. Olha, pastor, eu acho que eu vou ser salvo por aquilo que eu faço. Sabe o que significa isso? Você está rejeitando a Cristo. Você está rejeitando o maior bem que Deus concedeu a nós. Sabe, irmãos, família é uma bênção, roupa é uma bênção, comida é uma bênção, tudo é uma bênção. Mas o maior bem de Deus para nós é a vinda de Cristo para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar, para que por meio dele, eu e você tenhamos o perdão dos nossos pecados. João 3,16, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, Israel rejeitou tantas coisas boas que Deus tinha feito em favor dele. Nós não podemos rejeitar a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, porque por meio dele que nós temos o perdão dos nossos pecados.
E aí essa palavra é para quem ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, mas essa palavra é para nós também. Porque Jesus ensinou o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E a palavra negar, irmãos, não pensa só em coisas saindo da sua boca. Como Pedro disse, não conheço, não conheço, não conheço. Nós podemos negar a Cristo com o nosso testemunho. E assim nós estamos negando o maior bem de Deus para nós, quando nós não damos o testemunho como cristãos que nós deveríamos dar. Portanto, se lembre disso. Deus, olha, o Senhor faz o bem hoje, o Senhor fez o bem de maneira extraordinária em Cristo Jesus. Não permita que eu rejeite esse bem maior do Senhor para mim, como Israel rejeitou esse bem, como nós vemos aqui no versículo 3. Segunda questão que eu quero destacar aqui para nós é o que está aí no versículo 14. Israel se esqueceu do seu Criador. Sabe, irmãos, nós devemos nos lembrar do nosso Criador hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Não podemos, irmãos, como Israel diz aí no versículo 2, no desespero, na adversidade, eles falam assim: nosso Deus, nós te conhecemos. Mas diz isso só no desespero, diz isso só na adversidade, diz isso só na angústia. Nós precisamos nos lembrar do nosso Criador em todos os momentos da nossa vida. Talvez a palavra que você lembra é aquela lá de Eclesiastes. Ô jovem, lembra, viu, do Criador nos dias da mocidade, antes que cheguem os maus dias e você vai dizer: não tenho neles prazer. E é claro, essa palavra é bíblica, a gente tem que se lembrar do Criador nos dias da mocidade. Mas a palavra é bíblica também, que nós precisamos nos lembrar daquilo que o salmista nos diz: na velhice darão ainda frutos. E a gente pensa: é o jovem que tem que dar fruto. Eu já estou lá com, vou falar 95 anos, se você tem, não se sinta constrangido com isso, tá? Não é para você a palavra, é por causa da nossa igreja que tem 95 anos, então sempre fala 95 anos. Então você fala: pastor, eu tenho 95 anos, já fiz tudo o que tinha que fazer. Na velhice darão ainda frutos. E nós precisamos nos lembrar do nosso Criador e não ser como Israel, que se esqueceu do seu Criador. Pastor, e como que a gente se lembra dele? A última lição é o que está aí no versículo 5, a pergunta que ele faz: até quando serão eles incapazes da inocência? Sabe, irmãos, a gente se lembra do nosso Criador obedecendo o nosso Criador. A pergunta aqui é: até quando eles serão incapazes de fazer a minha vontade? Até quando eles serão incapazes de obedecer, de fazer aquilo que eles precisam fazer? Portanto, irmãos, Israel era um povo que na sua vida buscava fazer aquilo que agradava a eles. Nós queremos adorar outros deuses, nós queremos fazer imagens e nos prostrar diante delas, mas o Senhor fala assim: busque ter uma vida que me agrade. Não considere a minha lei como algo estranho, como o povo considerava. Sabe, irmãos, nós não podemos olhar para a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e falar assim: pastor, isso aqui é estranho para mim. Como nós ouvimos ontem aqui com o pastor, é muito mais fácil. Não que a gente ouviu isso, tá? Mas você vai entender quem estava aqui. É muito mais fácil a gente viver as obras da carne do que o fruto do Espírito. Porque o pastor falou sobre a questão do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade. E é assim, quando a gente olha para o fruto do Espírito, fala assim: pastor, isso aqui é estranho a gente viver, hein? É muito mais fácil a gente viver as obras da carne. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se nós não estamos buscando viver em obediência, se nós não estamos buscando nos lembrar do nosso Criador, como a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer na nossa vida. Portanto, irmãos, vamos sair daqui hoje nos lembrando disso. Deus, obrigado pelo bem que o Senhor tem feito na minha vida hoje.
mas obrigado pelo maior bem que o Senhor realizou em meu favor, que foi a vinda de Cristo para morrer na cruz em meu lugar, para morrer na cruz em meu favor. Diante disso, o que eu preciso fazer? Me lembrar do meu Criador todos os dias da minha vida, para que assim a nossa vida seja de obediência a Ele, para que assim a nossa vida glorifique a Ele em tudo aquilo que nós vamos fazer. Vamos lembrar de João 3,16 de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Fala assim: Deus, olha, eu não quero mais viver em desagrado. Eu quero te agradar. Deus, eu quero te honrar. Eu quero entregar minha vida por completo a Cristo Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, que assim seja na nossa igreja, para a honra e para a glória do nosso Deus. Foi você, né? Estou brincando. Irmãos, nós temos a alegria de receber pessoas na nossa igreja por pública profissão de fé e batismo, mas nós temos a alegria também de receber pessoas na nossa igreja por carta de transferência. Pastor, o que é isso? Pessoas que eram de outra igreja evangélica e se transferem para a nossa igreja. Então, ele vai falar o nome dele, irmãos, eu não vou falar não. Chamar aqui o Júnior, tem Júnior, não tem? Mais fácil o Júnior então. Chamar o Júnior, a Esther e a Maria Eduarda, por favor, para que venham aqui à frente. E eles já foram recebidos no conselho, a carta deles já chegou lá, onde vocês quiserem ficar. Quer ficar ali na frente da bateria? Pode ficar. A carta deles já foi recebida pelo conselho. Fala seu nome. Rachid Nassib Mezer Jumblat Júnior. Júnior, né, irmãos? Júnior, né? Esse é o nome dele, viu? Não estou brincando, não. Esse é o nome dele. Então nós temos a alegria de receber essa família aqui, já no conselho, como nós falamos, e agora aqui publicamente, como membros da nossa igreja. E louvamos a Deus, que nem eu brinco com o Tuta, né? Fala, agora você tem um pastor aqui e um pastor lá em Barueri também. Você tem um pastor aqui, você tem um pastor em São Paulo. Porque assim, irmãos, essa família é uma família missionária. Aí você fala, pastor, mas eu sou missionário, eu tenho uma missão também. Claro, você tem sua missão lá. Como professor, pregar o evangelho lá. Você tem a sua missão lá, de como bancário, pregar o evangelho lá. Cada um tem a sua missão. Aquilo que a gente fala, missão é do outro lado do mundo, missão é do outro lado da rua, missão muitas vezes é a própria casa. Mas essa família aqui não tem esse chamado que nós temos. É um chamado missionário, de fato e de verdade. Que nem eu falo assim, né? Eu não tenho, irmãos, um chamado assim de conhecer uma nova cultura, como os missionários têm. Vai lá, conhece uma nova cultura. É diferente, essa família aqui tem. Então a gente precisa orar por essa família, que eu queria falar que eu louvo a Deus pela vida do pastor lá de São Paulo, que agora eu vou falar, tá? Pastor de São Paulo e pastor daqui. Pastor de São Paulo, porque assim, o pastor é da igreja batista, eles eram membros da igreja batista lá. E aí o pastor falou assim, não, vou transferir vocês para a igreja presbiteriana, mas vocês continuam aqui, nossos missionários. Falei, louvado seja Deus, porque talvez poderiam falar assim, né? Ah, deixa só se for para o batista. O pastor falou, não, vocês vão lá para a presbiteriana, mas vocês continuam nossos missionários. Talvez você fale, pastor, a gente não vê eles sempre aqui. Porque eles, como missionários, ajudam uma igreja lá na Ilha Comprida, Deus usa a vida deles lá, então por isso que não estão sempre aqui, porque é uma família missionária que Deus trouxe aqui para congregar conosco. Portanto, nada contra vocês, tá? Mas a gente já tinha ensaiado a música Tu És, e aí, enquanto nós vamos louvar a Deus com essa música, você que quer vir aqui à frente, dá um abraço nessa família, ó, seja bem-vindo, Deus abençoe muito a vida de vocês, conte comigo, é para isso que a gente está aqui, como família da fé. Portanto, se coloque em pé, por favor, e enquanto louvamos, você que quer sair do seu lugar, vir aqui, dar um abraço nessa família, de boas-vindas, você pode fazê-lo. Junto a paz estava eu, quando o homem judeu
sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. O que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
Pode se assentar, por favor, que eu vou tentar ser breve aqui, tá bom? Só para dizer de ontem, se você não veio, você perdeu, tá bom? O encontro de casais que nós tivemos aqui com o tema o mandato bíblico espiritual e a família do século 21. Ponha na sua agenda aí quando você ficar sabendo do próximo encontro de casais, venha. Tem muito adolescente querendo vir. Deus abençoe, viu? Que vocês demorem para vir, viu? No nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós tivemos a nossa assembleia extraordinária pela manhã e nós tivemos aqui a reeleição do presbítero Luiz, do diácono Adilson, do diácono José Roberto e a eleição do diácono Ney para o presbiterato. Então assim, irmãos, isso daí, pastor, já está valendo? Não, vai ter o culto ainda de ordenação e de posse que nós vamos marcar, provavelmente, se eu não me engano, é lá para junho, que é quando vence o mandato dos irmãos. Então, apenas para que a igreja continue orando por aqueles que foram eleitos, por aquele que foi eleito e os que foram reeleitos, tá bom? Quarta-feira, irmãos, nosso artesanato, me ajuda aqui, vai ter isso aqui? Vocês vão ver aí, se tiver, não sei. Quarta-feira, irmãos, nosso artesanato às 14, culto de oração às 19h30, na quarta-feira. Na quinta-feira é o feriado, então a gente faz o que no feriado? Se reúne para louvar o Senhor. Então você vai ver aí durante a semana a divulgação desse trabalho que nós teremos na quinta-feira, tá bom? Sexta-feira tem o culto que a junta diaconal está à frente lá no Retiro Tucum, às 19h30, e o sextou dos adolescentes às 19h30 também. Domingo, irmãos, às 9h30 da manhã, tem a nossa escola bíblica dominical, que terá um tema igreja e missões. Falei sobre isso aqui pela manhã. Uma igreja, alguns irmãos conhecem aqui o reverendo Charles. O reverendo Charles, ele foi missionário aqui por um tempo da nossa igreja, porque ele iria para o Nepal, mas o coração do homem faz planos, a resposta certa vem do Senhor, e ele não foi mais para o Nepal. Começou um trabalho lá na Cracolândia, em São Paulo, como alguns irmãos daqui sabem. E ele virá no feriado, quinta, sexta, sábado, domingo, com um grupo de irmãos lá da igreja presbiteriana Higienópolis, para fazer um trabalho nas aldeias indígenas aqui da nossa cidade. Então, um grupo da igreja de Higienópolis presbiteriana virá para a nossa cidade fazer um trabalho no feriado com as tribos indígenas. E eles se prontificaram a vir aqui dar uma aula na escola bíblica dominical com esse tema, igreja e missões. Então, nós no conselho decidimos que todas as nossas igrejas, congregações, virão para cá e nós teremos essa escola bíblica dominical especial no domingo que vem. Então, desafio você, como você foi desafiado a estar aqui hoje na nossa assembleia extraordinária, desafio você a que esteja aqui também no domingo às 9h30 da manhã para termos essa escola bíblica dominical com esse tema igreja e missões. Uma data, irmãos, que eu quero que você marque aí no seu calendário, dia 10 de maio. Que dia? 10 de maio. Ó, muito bem. Fala aí, 10 de maio. Fala para o seu irmão, 10 de maio. 10 de maio. Irmãos, nós vamos ter um coral aqui de umas 80 crianças. Que isso, pastor? A escola Zeli apresentou lá uma cantata. As crianças da escola Zeli apresentaram a cantata. E as crianças, aí vem família, vem todo. Irmãos, vamos receber esse povo bem aqui, tá bom? Então, vai ter aqui, já falei com o Silvio falou, pastor, é possível colocar 80 crianças aqui. Louvado seja Deus. Então, 80 crianças, irmãos, vão estar aqui apresentando uma cantata. Qual que é o nome da cantata, Joyce? Nossa Missão, né? É isso? Nossa Missão. Uma cantata que minha cunhada já apresentou na igreja dela há muitos anos atrás, mas nós teremos esse dia especial aqui, dia 10 de maio, às 20 horas. Pastor, é só a cantata? Não, louvor, vai ter louvor aqui. Vamos adorar ao Senhor nesse dia e vamos receber as crianças, vamos receber as famílias que vai estar aqui, os funcionários da escola, todo mundo vai estar aqui.
A Nídia que trabalha lá está olhando bem o recado que eu estou dando aqui para falar amanhã, tá bom? Então, ó, dia 10 de maio, salve essa data, para que a gente esteja junto aqui nesse dia, adorando ao Senhor, tá bom? Luiz, vem cá, Luiz. Esse Luiz lá do fundo, você mesmo. Irmãos, lembrem de orar pela nossa irmã Renata, tá bom? Não sei se todos ficaram sabendo, talvez nem todos, né? Mas nossa irmã Maria do Céu descansou das fadigas desta vida. Então, lembre de orar pela Renata, pelos familiares enlutados, para que, vem cá, meu querido, o cuidado de Deus esteja sobre a vida deles, o consolo do Senhor esteja sobre essa família, e que o consolo do Senhor esteja sobre o Luiz também. Porque, como ele falou, né? Pastor, eu fui lá para ver meu pai. Eu fui lá para passar um tempo de descanso, né? Final de semana de descanso, fui lá para estar com meu pai. E o pai do Luiz faleceu também há quantas semanas? Terceira semana. Faz 3 semanas que o pai do Luiz faleceu. Então, uma família também que precisa do consolo, da paz, do cuidado do Senhor, bem assim como também nossa irmã Maria, mais conhecida como Mariquinha, ninguém conhece, né? Mas nossa irmã Mariquinha hoje não passou bem, caiu, fui ali no pronto-socorro, não a vi, mas ela seria transferida para o hospital de Pariquera, então carece também das nossas orações. Agora vocês ficam em pé aqui também, fiquem em pé. E vamos orar também por esta família aqui, agradecendo a Deus pela alegria que o Senhor nos concede de tê-los aqui conosco e que nós sejamos uma bênção na vida dessa família e que esta família continue sendo uma bênção na vida da nossa igreja. E se lembre de orar pelo Luiz, pelo consolo, pela paz do Senhor que excede a todo entendimento sobre a vida dele e sobre todos os familiares enlutados. E não se esqueça de ir lá no nosso salão social para que a gente tenha um momento lá de comunhão, de confraternização. Se coloque em pé, por favor. O pastor João vai fazer a oração final e impetrar a bênção, e depois nós vamos louvar ao Senhor ainda. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, o nosso coração está alegre, Senhor, porque estamos na presença Tua, Deus eterno, soberano, e nós nos prostramos diante do Teu trono de graça, em adoração nesta noite, para dizer muito obrigado ao Deus eterno, pelas bênçãos maravilhosas que do Senhor recebemos cada dia, por conta do Teu amor, Tua bondade para conosco, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos pelo culto desta noite, Senhor, onde pudemos Te louvar com alegria no coração e pudemos também nos alimentar na mesa farta da Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, permita que esta palavra, que é viva e eficaz, ela tenha guarida em todos os corações. E as pessoas que ainda não tomaram a decisão por Jesus, o façam com pressa, porque a volta do Senhor Jesus está para se dar, e é necessário que tomemos a decisão enquanto Ele não chega, enquanto não volta, para que quando voltar, nos encontre já escrito realmente no seu livro e prontos para viver com Ele eternamente. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer de todo o coração nesse instante a família nova que se agrega a esta igreja nesta noite. Toma conta deles, ó Deus eterno. Ampara cada um no Teu amor. Faça de cada um uma bênção nesta cidade, nesta igreja, e nós possamos tê-los, na verdade, com muita alegria em nosso meio. E tudo isso, ó Deus eterno, venha contribuir para que o Teu Evangelho tenha uma expansão maravilhosa, e ainda vejamos aqui muitas almas se rendendo aos pés de Jesus, mediante a pregação da palavra e o testemunho de vida de cada servo Teu, Senhor. Também está aqui em nosso meio o Luiz,
que teve, ó Deus eterno, a separação do seu querido familiar. Pedimos que tu abençoe a sua vida, console seu coração, console, ó Deus eterno, enxuga suas lágrimas, dá paz a ele, ó Deus eterno, e permita, Senhor, nosso Deus e Pai, que busque cada dia mais e mais a direção do teu Espírito para vencer esta batalha em sua vida, Senhor. Abençoa também a família de Dona Maria do Céu, consola o coração deles, ó Deus, anima, encoraja, e que realmente a presença do Senhor Jesus seja a razão fundamental para que nós enfrentemos as lutas na certeza de que não estamos sós, porque o Senhor caminha conosco e nos abençoa com sua graça especial. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta hora. Que ao sairmos daqui, saiamos debaixo da proteção do Senhor, na paz de Cristo Jesus. Tenhamos uma boa noite de repouso, uma semana abençoada, e em todo o tempo da nossa vida neste mundo, possamos contar com a companhia e com o carinho de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque oramos pedindo perdão pelos pecados nesta hora, Senhor Deus, agora e para sempre. Amém. E que a graça, meus irmãos, de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito, sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, que se encontra espalhado por todo o mundo, Senhor Deus, e que realmente a tua bênção seja derramada na vida de todos, e a paz do Senhor Jesus, porque oramos e agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor Jesus.